Fala, juventude, e aí? Calma, esse aqui é o canal certo, você está no canal do Heráclito Aragão Pinheiro. Eu sou o Iago, lá do canal do Guinho. Na descrição e no título vão estar linkados o meu canal, e eu e o meu irmão fizemos uma live na sexta-feira, e aqui é um corte pra você conferir, tá bom? Beijo. Estamos ao vivo. Passando pra avisar que esse vídeo vai ter sim spoilers de Fullmetal, mas nada que vai afetar a sua experiência. Dito isso, veja por sua conta e risco. Bora pro vídeo. Bom, se você assiste meu canal há mais tempo, tu deve saber que eu sou apaixonado pelo conceito de paralelos. Eu já fiz vários vídeos sobre Hunter x Hunter. E, pois é, parece que essa história é conteúdo infinito. Por isso que eu queria mudar um pouco. Eu sempre falei disso no canal e pensei que seria interessante atingir outros públicos e expandir meus horizontes. Por isso, hoje eu queria falar de Fullmetal Alchemist. É uma daquelas obras que, depois de terminar, seu maior desejo seria esquecer de tudo pra ver novamente e sentir as mesmas emoções. Cara, que anime bom. Confesso que foi assim que me senti quando terminei a obra de Hiroma Arakawa, só que, graças ao meu histórico analisando os animes, eu pude perceber muito facilmente vários paralelos incríveis nessa obra. Diferente de outras obras como Hunter x Hunter, os paralelos não são tão visíveis, com quadros idênticos a certos acontecimentos, mas a função aqui dos paralelos em Fullmetal é nas entrelinhas e bem mais filosófica. Fullmetal é aquela obra cheia de filosofia, cheia de paralelos, e se você assistir só uma vez, você não vai conseguir pegar todos. A questão é que essa obra apresentou conceitos únicos, o conceito de Deus ou de verdade, o conceito de magia e o escalonamento de poder. É tudo muito bom. Não é aquela obra onde o protagonismo é exacerbado. É uma obra que todos os personagens têm o seu papel. E sem eles, a obra não seria a mesma. Então é por isso que eu acho que Fullmetal é... Eu vou parar aqui rapidinho porque eu tenho um comentário pra fazer. Inclusive, a cena do Hildes, né? Fazer. Nossa, meu Deus, não lembro isso não. Não, desculpa, mas é porque São as... ali é foda. Ali eu fiquei mal, ó. Não, tá doido, eu fico mal só de lembrar. Meu Deus do céu. Essa e a cena da primeira Quimera. A primeira quimera qual é? Ah, não, meu Deus, não. Meu Deus, não, nossa. Mas eu falava na questão dos personagens, assim, terem um protagonismo na história, né? Assim, tipo, Sim. o Rio descobrir tudo antes e tal, enfim. Algumas pessoas não conhecem o Fullmetal, deixa eu explicar o Tá. Fullmetal. Né? O Fullmetal Alchemist, ele é um anime shounen escrito por uma... Escrito e desenhado, né? Desenhista também, né? É. Por uma mangaka. Ele se passa em um país fictício chamado Amestris. Essa Amestris é governada por um governo militar, tanto é que o governante é um shogun. E shogun, a tradução mais próxima seria generalíssimo, né? Comandante em chefe da nação, seria o comandante militar da nação, mas que comanda. E a Amestris, ela tem uma característica que existe alquimia, que é Renkinjutsu, uma coisa assim. E a alquimia ela tem regras bem claras, né, de chamar troca equivalente, né? Você não pode criar a matéria, você só pode transformar a matéria. Então você tem que ter uma matéria para criar alguma outra coisa a partir disso, né? E ela tem certas proibições, né? Não é possível criar vida, não é possível, em geral, trazer as pessoas de volta à vida, né? Em Amestris, né, existe uma categoria de alquimista que são os alquimistas militares. Eles trabalham para o governo, e esse governo é um governo autoritário, né? Que, inclusive, há uma guerra, e essa guerra contra Ishval, que é um país vizinho, né, de pessoas de olhos vermelhos e pele morena, né? Agora fica ainda mais atual, né, com a invasão israelense da Palestina, né? Porque essa invasão, ela tem um caráter aparentemente racista, mas também serve a um plano de dominação que você só vai saber depois de um certo poder que está nas trevas, né, de Amestris. E a história, ela segue dois irmãos, né? Os irmãos Eduardo Erurico, e qual é o nome do outro? Era o... Arufonso Erurico. Que são dois gênios da alquimia. O pai deles é um pai ausente, mas aí a mãe deles morre e eles resolvem trazer a mãe de volta à vida, né? Só que, devido às regras da alquimia, da troca equivalente, eles pegam uma quantidade de elementos equivalente ao corpo humano, e aí, para ter o DNA dela, eles cortam o cabelo de um deles e colocam lá, porque tem uma parte do DNA dela, e fazem um ciclo de transmutação para trazer humanos de volta à vida. Só que aí aparece uma criatura toda deformada, e em seguida, o corpo inteiro dual é consumido, e uma das pernas do Eduardo Erurico é consumida nesse processo. Só que, como ele é jogado na verdade em Deus, ele aprende nessa jornada na verdade como transmutar, fazer alquimia de alma.
E aí ele coloca a alma do irmão numa armadura, apesar de ele ter perdido o corpo. Aí isso faz com que ele perca o braço. E aí ele perde o braço e a perna, e o irmão perde o corpo inteiro. Só que nesse mundo existem próteses biônicas, né? E aí ele coloca uma prótese no braço, uma prótese na perna, e ele se torna um alquimista militar. Tem até um nome específico, mas eu me esqueci agora. E a jornada deles é para conseguir recuperar os próprios corpos, né? Eles descobrem que existe algo chamado a Pedra Filosofal, que pode quebrar as regras da alquimia, e aí eles vão em busca da Pedra Filosofal para poder recuperar os próprios corpos. É isso, mais ou menos a história, né? É exatamente. E pra mim é o meu anime preferido. É o que eu mais Muito bom, gosto. muito bom. Tem mais algum comentário sobre o Fullmetal? Não. Acho que a gente O pode. Fullmetal ele tem uma particularidade, né? Porque existem dois Fullmetals. Tem o Fullmetal Alchemist e tem o Fullmetal Brotherhood. O primeiro Fullmetal, que é o Fullmetal Alchemist, ele foi sendo produzido junto com o mangá. E quando ele alcançou o mangá, ele inventou uma história dele, que é uma história muito ruim. Depois que ele abandona o mangá e segue adiante, é bem ruimzinho. E quando o mangá se completou, e aí a história que realmente a autora queria contar terminou, eles fizeram um novo anime chamado Fullmetal Alchemist Brotherhood, que é muito, muito bom. Mas assim, a primeira parte do anime, que acompanha de fato o mangá, é excepcional. Vale a pena assistir até esse momento, assim, eu acho. Mesmo que você depois vá ver o Brotherhood. Eu prefiro mais o final do primeiro, tu acredita? Assim, não sei se o final, mas aquela parte do pai deles explicando, eu acho muito ruim aquela explicação, ó. Não sei. Eu acho bem mais interessante o final que a autora pensou, assim. É, né? É. Bom, enfim. Vamos continuar aqui, então. Mas pra não enrolar mais, bora começar falando de um paralelo que na minha opinião é um dos mais criativos. Que é a construção e a destruição da alquimia. No início do anime, a gente é introduzido à alquimia, que é uma ciência de compreensão, decomposição e recomposição da matéria. Contudo, não é uma técnica onipotente, pois não é possível criar algo do nada. Se você deseja obter alguma coisa, é preciso pagar um preço, e esse é o fundamento da alquimia, a chamada troca equivalente. Existe um tabu na alquimia que não pode ser quebrado por ninguém, a chamada transmutação humana. Eu gosto dessa frase que nos introduz ao anime, porque logo depois, quando a gente aprende mais sobre, a gente percebe que a gente não pode tirar o lugar de Deus nesse anime. A gente não pode tirar o lugar da verdade. Não podemos escolher ser a verdade, porque a gente sabe o que acontece se fizermos isso. E a gente sabe o que aconteceu com o pai no final do anime. Saber disso é crucial para o entendimento da série ao longo dos episódios. Tanto é que essa frase é introduzida logo no começo, mas um ponto crucial e não muito lembrado é que a alquimia constrói, mas também destrói e decompõe. E aqui a gente é introduzido ao nosso principal antagonista, que é o Scar. Um ishbaliano que teve sua terra natal dizimada por amestrinos, o que formou um senso de justiça e vingança quase inquebrável em seu coração. Devido às pesquisas de seu irmão e o transplante de um braço novo, Scar encontrou um novo objetivo. Os amestrinos irão pagar, e eles morrerão pela mão destruidora de Scar. Então aí é formado um paralelo com os nossos protagonistas. Scar e Al estão vivos porque seus irmãos os salvaram, com a alquimia, sacrificando seus braços direitos para isso. O braço substituto de Scar é destrutivo e decompõe, enquanto o de Ed é um ato de criação, fabricado por um Iri, que vai ser muito importante nessa história. Isso também significa que parte da segunda abertura, Hologram, onde seus braços colidem como uma força imparável em um objeto imóvel, é uma personificação literal do processo alquímico de criação e destruição, esperança e desespero. No caso, o braço de Scar o leva à destruição e ao desespero, enquanto o de Ed o leva à esperança de recuperar o corpo original dele e de seu irmão. O que me faz gostar tanto dos personagens dessa obra é a profundidade que cada um evoca no público. Assim como qualquer obra que se preze, a gente, por meio do nosso próprio entendimento, podemos saber o que se passa na mente de cada personagem. O Fullmetal Alchemist, ele tem uma característica, por mais que ele seja um anime de fantasia, ele também é uma ficção científica. E ele é uma ficção científica muito peculiar, né? Porque ele é uma ficção científica que tem uma ciência mágica, né? Porque a alquimia é meio que uma conjunção entre ciência e magia. Ela é uma magia que é praticada como ciência, digamos assim, né? Ele tem similaridades muito grandes com o Frankenstein, né? Porque eu acho que a temática do Fullmetal Alchemist é exatamente a temática que a Mary Shelley vai tocar no Frankenstein, que é os limites da ciência, né? E a presunção humana de se colocar no lugar de Deus, né? Só uma pergunta, os limites, inclusive limites éticos, tu tá falando, ou os limites... Os limites são éticos mesmo, né? Ah, tá. Porque na Mary Shelley, né, no Frankenstein, o Victor von Frankenstein, ele consegue criar vida, ele é bem sucedido.
Mas o Adão, né, que ele cria, que é o monstro de Frankenstein, ele acaba se tornando uma abominação, né? Que leva à destruição do próprio Frankenstein, né? E aí o Frankenstein, né? Ele, se você fosse pensar como alquimista, ele fez uma transmutação humana, né? Ele tentou se colocar no lugar de Deus, né? Não é à toa que saiu recentemente o filme lá o físico que fez a bomba atômica, o Oppenheimer, né? Ele cita uma passagem do Bhagavad Gita, né? Quando ele vê o primeiro cogumelo nuclear, eu me tornei a morte, né? Que é uma passagem que ela é dita pelo avatar plenipotenciário de Shiva, né? Que é Arjuna não, é o Arjuna e o... Eu esqueci, chat, qual é o nome do deus lá? Era um deus, mas ele coloca na própria boca as palavras de um deus, né? Essa é uma temática fundamental em Fullmetal Alchemist, que é uma temática muito cara para a psicologia analítica, né? Porque existe um termo que o Jung utiliza que é tirado da psicologia individual do Adler, né? Mas que na verdade vem do Goethe, do Fausto, né? Que é o termo de semelhança a Deus, né? Que aparece justamente nas primeiras páginas do Fausto, da peça, né? Que é justamente o diabo dando um conselho a um estudante que ele seja médico. É um conselho, né, para que você se torne muito poderoso, para que você se torne alguém que possa suplantar as coisas, né? E a coisa da medicina, né? Além de ser um conselho meio safado, né? Porque ele vai ver as minhas palavras. Mas isso é muito importante para a psicologia analítica, porque a psicologia analítica, ela parte de um insight fundamental que já estava no Freud, por exemplo, de que não somos senhores da nossa própria casa, né? De que a consciência, ela não é a totalidade do psiquismo, que para além disso, você tem um psiquismo objetivo que é a natureza em nós, né? E que esse psiquismo que é a natureza em nós, que é objetivo, ele não se dobra à consciência, porque ele é irracional. Que é exatamente o que acontece com os irmãos Erurico quando eles tentam bancar Deus. Esse outro aspecto da realidade aparece e os consome, e os destrói, né? E aí eles são arremessados, né? A dura realidade, tendo perdido seus corpos, e é muito interessante também eles serem crianças fazendo isso, né? Eu acho que isso é uma alegoria muito interessante, né? Como a gente ainda está na infância da nossa espécie, mas a gente já consegue destruir o mundo, né? E além disso, né, existe uma questão fundamental que o Jung trata no Seminário Zaratustra, que até me chamou a atenção para isso, foi um dos meus alunos, o Felipe Barbugiani, que está fazendo mestrado sobre o Seminário Zaratustra, né? Na verdade, sobre a relação que o Jung tinha com a filosofia nietzschiana, que existe um aspecto do psiquismo objetivo chamado puer eterno, né? E que o puer eterno ele tem a ver, inclusive, com a psicologia de regimes autoritários. Regimes em que você acha que você é capaz de tudo, que não há limitações, em que a ética não importa, né? Em que os limites são postos de lado. E aí esse aspecto do Fullmetal Alchemist, especialmente na perspectiva da psicologia junguiana, da psicologia complexa, é muito, muito, muito interessante. Inclusive porque a verdade, né, Deus, aparece como uma gnose, né, como um conhecimento imediato. E ele causa efeitos imediatos na realidade. E ele é algo completamente diferente do que se poderia imaginar, né? É bem, bem interessante. Inclusive tem boa parte das imagens que aparecem para representar a alquimia são imagens do misticismo judaico, né? São imagens judaicas da Kabbalah. No Fullmetal, tu diz? No Fullmetal mesmo. Inclusive apareceu a Sefirot, a árvore da vida, que é uma espécie de psicologia judaica, mística, falando de estágios da consciência, dessa possibilidade de evolução da consciência, que tem um paralelo muito interessante no budismo tibetano com o próprio Barra Todou. E que para o Jung esse tipo de paralelo místico-filosófico era muito importante para pensar a possibilidade de desenvolvimento da personalidade e de existirem mais de um nível de consciência, né? Além da consciência mais vulgar, mais normal e tal, do dia a dia. Mas pode tocar aí. Beleza, pra frente. Então. O Júlio Souza comentou aqui, Adiyogi, eu não entendi. É sobre o que, Júlio? Esse é o nome que tu tinha falado? Tu tinha perguntado? Ah, pode ser. Não, é o... Ah, tá me fugindo. Daqui a pouco eu lembro o nome do dedo. Tá, beleza, vou tocar aqui. Abrindo um leque imenso para diversas interpretações. Particularmente quando eu iniciei Fullmetal, eu senti um apego muito forte com Scar, e eu não sei porquê, mesmo sem saber de suas motivações, por isso eu sempre gostei do personagem. Sei que ele tem problemas e é repleto de maldade no espírito, mas conforme a obra vai se desenrolando, vamos vendo que essa carcaça de maldade se quebra aos poucos, revelando um núcleo frágil e sensível de um coração puro. Scar é um personagem tão complexo que faz paralelos com quase todos os personagens da obra, inclusive com Roy Mustang e Hawkeye. Scar e Hawkeye são personagens definidos pela guerra em Ishval.
Movidos pelo Finalmente eu entendi o desejo. que ele tá chamando de paralelo, né? Eu não tava Sim, sacando. sim. Ele tá falando de coisas que têm relação dentro da obra, né? É, exatamente, né? De paralelismos internos da obra, né? Uhum. Tipo, e é interessante, ele é perspicaz. Eu não tinha me tocado que o braço do Scar e o braço do Edward eram paralelos, né? Eu acho que isso era um aspecto que eu já tinha me tocado, porque, não sei, eu já tinha pensado nisso antes. Não dessa forma, né? Como ele tá falando assim, não pensando todos os paralelos, eu não tinha parado pra pensar nisso. Mas quando ele falou assim, porque um é destruidor e o outro é construtor, né? Outro constrói, fica bem óbvio quando ele fala, né? Mas isso era uma coisa que eu já tinha pensado também, Não, de... isso tinha me passado completamente batido, esse paralelismo entre os dois personagens, né? Vou Mas é tocar aqui. interessante porque o Scar, né? Ele é um monge guerreiro da religião de Shivale, né? E na cultura dele é uma proibição do uso da alquimia. E ele era um religioso, né? E o irmão dele era um estudioso, um cientista, que Uhum. achava que eles tinham que usar a alquimia para combater a Mestres. Como a Mestre usava a alquimia, né, eles precisavam, quando o Scar perde o braço, ele usa a alquimia e dá um braço que tem poderes alquímicos, né? Porque para usar a alquimia, a maioria dos alquimistas tatua círculos de transmutação no próprio corpo ou usa armas ou luvas com círculo de transmutação. Então o braço do Scar é todo tatuado com um círculo de transmutação especial, que ele faz só uma parte da alquimia. Que a alquimia Isso, só uma coisa, isso é uma dúvida que eu ficava, que era tipo assim, ele tem a capacidade de criar também? Porque eu tenho a ele impressão ganha que depois. eu tenho a impressão Ele que ele ganha fala depois. isso, não é não? Não, ele ganha Ele depois. ganha depois. Ah, tá. É o braço direito ou o esquerdo? É o direito. Né? O É o braço direito. direito dele é que as três fases da alquimia é compreensão, destruição e transmutação. Que você precisa destruir para recriar. Você destrói aquela matéria para transformar a matéria em outra coisa. E aí ele só consegue fazer os dois primeiros passos, a compreensão e a destruição. E Sim. aí ele é imensamente poderoso, né? Porque é como se a mão dele fosse a própria morte, né? Tudo que ele toca, ele consegue desfazer instantaneamente, né? E ele se torna com isso um matador de alquimistas, né? E ele é praticamente um terrorista, né? Enfim, eu queria um dia poder avaliar o Scar nessa história, assim, sabe? Assim, tipo, pensar quem é esse cara, o que é que ele representa, porque eu acho que até ele vai falar mais agora, porque como ele tá falando exatamente sobre os paralelos, ele vai falar do Scar agora. É um personagem bem complexo, assim, bem... Bastante complexo. né? Eu acho que todos os personagens dessa história, assim, eu não consigo ver um que seja simples, sabe assim? Mas o Scar, como ele é um dos pilares da história, assim, ele traz umas complexidades que fazem você ficar questionando algumas coisas durante o processo, né, assim. E sobre o que tu falou do círculo de transmutação, inclusive vai aparecer agora, né? Porque a luva do Roy tem esse símbolo, né, que ele faz. Que é da alquimia de fogo, né? Isso. Vou soltar aqui. Justiça e vingança pela guerra. Ah, tá aí. Scar queria matar aqueles que eram responsáveis pela execução, e Hawkeye queria que aqueles que executassem as ordens fossem executados. Tudo isso é subtextual na cena em que ele agradece ao Shibaliano da cicatriz, mas mesmo assim, ainda tá ali. Há também o fato de que quando Scar ativa seu círculo de transmutação reversa, ele está colocando a mão em cima do sangue de Hawkeye, redefinindo o legado da guerra de Ishbal e um lugar de Ishbal nesse país. Algo interessante a se destacar também é que a evolução de Scar, apesar de demorada, foi crucial para que Roy Mustang revesse seus conceitos. Essa cena é brutal. Brutal. É Muito, brutal. muito pesada mesmo, muito pesada. Eu acho até esquisito esse anime ter aqueles tropes engraçadinhos de anime. Aham, Porque quebra muito o clima pra mim. Muito, muito, É muito muito mesmo. desnecessário, né? Assim, não precisa. Mas eu acho que é uma forma. Não sei se é a autora, mas é uma forma do anime conseguir se vender, sabe assim? Tipo, meio que como se fosse uma tradição do anime de ter isso, sabe assim? Eu acho que do Shonen, né? Do shounen. É. Eu acho que tem que ter mesmo, mas Mas pra obra é irrelevante. é muito pesado. No Brotherhood tem uma cena em que tem um príncipe de uma nação oriental que ele vem para tentar encontrar a pedra filosofal para virar rei, né? Era uma condição. E ele tem dois guarda-costas, né? E a guarda-costa, que é a menina, é claramente apaixonadíssima por ele. E ela é absolutamente dedicada a ele. E tal hora ela arranca o próprio braço para conseguir salvar ele. E aí é muito interessante que o negócio já meio que se resolveu, mas ela tá num ímpeto de continuar lutando. Ela fez um torniquete no braço. E aí uma outra personagem segura ela assim: tá bom, já chega, acabou, já deu certo.
E aí ela para, olha pro próprio braço e começa a chorar desesperadamente, porque perdeu o braço. E é uma cena pesadíssima, pesadíssima. Porque essas cenas de você cortar o próprio braço, não sei o que, e ser fodão, são muito comuns em anime. Mas a consequência emocional disso é muito rara. Sim. E tem uma coisa de perder membros, né, no Fullmetal, né? Sim. E depois, obviamente, ela ganha uma prótese e tal, né? Mas é muito traumático você perder um membro, né? Porque a sua autoimagem foi comprometida também. Você tem uma autoimagem com 2 braços, né? Eu lembro que eu estava lendo uma época, antes do Fullmetal, sobre uma pessoa que fazia prótese para crianças, para que crianças pudessem recuperar a mobilidade e tal, não sei o quê. E aí tinha uma meninazinha que ela se recusava a ter os braços. E aí quando o cara foi perguntar, não, mas você quer me dar braço de boneca? Por que eu não vou ter braço de verdade? Nossa, é muito pesado. Pesado. É muito pesado. Muito pesado. E esse é um anime que toca em coisas muito, muito, muito pesadas, assim. Todos os shonen tocam em coisas pesadas, mas esse, em especial, ele é muito denso emocionalmente, né? Essa cena é brutal, brutal, brutal. E você falando dessa questão, quando você falou do Frankenstein, né? Eu lembrei agora exatamente da primeira quimera, que atravessa todas as questões éticas possíveis. Como é o nome do cara? Do Tucker? Como é? Tucker. É o Tucker. O Tucker, ele é um alquimista. Quando você consegue entrar pro exército e virar um alquimista do exército, o exército lhe dá dinheiro a rodo. E ele entrou para ganhar dinheiro, né? Para ter uma vida boa. De tempos em tempos, você tem que ou mostrar que você é um soldado muito invocado, fazendo uma prova de combate, combatendo com outro alquimista, ou você mostra que você é um pesquisador muito bom e que você desenvolveu alguma coisa. E aí esse cara tinha conseguido criar a primeira quimera que falava, que era uma quimera pássaro. Só que ela só dizia me mate, me mate, me mate. E acabou morrendo, né? E aí ele estava sendo pressionado a... E magicamente na época... A mulher dele sumiu. Desapareceu. E aí o Edward e o Alphonse, eles vão para casa desse cara, porque eles estão estudando quimeras, e o cara tem uma biblioteca gigantesca, né? Eles ficam lá estudando e tal, e eles ficam amigos da filhinha dele, de tipo 5, 6 anos, e da cachorrinha deles. E aí, tal hora, quando ele tá prestes a perder o título dele de alquimista do exército, ele usa uma transmutação humana e funde a menina com o cachorro. E aí é muito interessante que depois que o Edward e o Alphonse dão um pau nele, a menina só vira pra ele assim, vamos brincar, vamos brincar, vamos brincar. E eles ficam desesperados, porque eles sabem que é impossível reverter a transmutação. Aí o Scar, que é o inimigo deles, olha pra eles assim, vocês sabem o que tem que ser feito, né? Vocês só não têm coragem. E aí eles ficam em desespero, aí o Scar fecha a porta e mata a menina e o cachorro. Mata a menina. É muito desesperador essa cena, é muito... E o desespero dos dois, assim, o quanto eles estão perdidos psicologicamente é muito palpável, porque é muito bem construída. Você começa a se importar com a menininha, ela é super legal, e ela é uma órfã, e o pai dela não dá atenção a ela, e quando ela tem amiguinhos, ela fica lá desesperada para poder brincar, para ter pessoas, ela é muito fofinha. Essa autora, ela sabe fazer você se importar com os personagens. Nossa, é isso. É isso. E é isso que faz você se importar tanto com a cena do Hughes mais na frente, assim. De tipo, caralho, meu irmão, como assim? Mas só um detalhe que eu acho dessa cena é tipo, no Brotherhood, ela é incrível. Mas na primeira versão, pra mim, ela é perfeita. Ela é perfeita. É a cena mais perfeita. Inclusive, eu acho que é o único episódio... Eu acho que é o único episódio que não termina com a música final, tá ligado? Termina diferente. Não termina não. Né? Termina diferente mesmo. Nossa, só de lembrar da cena eu tenho vontade de chorar. E tem esses momentos, né? É um anime que causa... Pelo menos umas 3 vezes eu chorei nesse negócio. Nossa, não tem como, assim, é absurdo. Deixa até virar pó. Scar diz uma das frases mais incríveis de todo o anime até ali. Eu estremeço ao pensar que tipo de mundo um homem mantido cativo pelo seu próprio ódio criaria quando se tornasse seu governante. Isso reflete muito o quanto o Scar amadureceu, porque ele não fala isso somente a Roy Mustang, ele fala isso pra si no seu subconsciente, porque Scar queria fazer um mundo melhor, mas ele fazia o mundo melhor da forma errada, utilizando seu ódio para destruir e não para construir, como Miles fez. Por isso que o Miles é um papel importante no amadurecimento de Scar, pois o Miles passou por tudo que Scar passou, perdeu a sua família e o seu povo, mas utilizou de todo o ódio que ele tem no coração para transformar a visão que os amestrinos têm sobre os Ishibalianos. E não só isso, como também a Winry,
Só uma coisa. Foi tudo que fez Esse tal de... Como é que ele fala? Royals? Qual? O outro Shivariano? É, que ele acabou de falar o nome, eu não peguei. Ele faz a técnica do entrismo, né? Ele por dentro tenta desfazer. Winnie também tinha ódio no seu coração sobre Scar. Ela queria vingança. Afinal, Scar matou os pais dela. Mas, ao invés de transformar esse ódio em destruição, pausa. Peraí. decidiu fazer uma espécie de transmutação sentimental, transformando... A gente tem uma tendência, né, a deixar as coisas pretas no branco, né? E a autora, ela traz muitas nuances, né? E isso é algo fundamental, porque assim, a mestre está lá tocando terror e destruindo o Ishval, né, e matando. Só que os pais da Winnie, né, eram os dois amestrinos médicos que resolveram ir para Ishval para cuidar dos Ishvalianos. Então eles faziam um esforço enorme para evitar que houvessem perdas civis, né, tratar das pessoas e tal. Então eles eram uma espécie de figuras humanitárias ali, né? Só que quando esse cara acorda, né, depois de ter sido brutalmente ferido e machucado, e ele acorda muito perturbado, né? Então, ele vê os olhos azuis dos amestrinos, né? Dos dois lá que os olhos dos Ishvalianos, eles são vermelhos. E quase todos os amestrinos típicos têm olhos azuis. O que já coloca, assim, tem muitos paralelos entre o regime de Amestres, né, e o nazismo, né? E os dois tinham acabado de salvar a vida dele, tinham acabado de ajudar a recuperar e tal. E no filme isso fica... não sei se tu viu o filme, mas o filme Eu vi. óbvio, né? É exatamente o regime nazista. E aí ele mata os dois com o braço dele, que causa destruição, né? E quando ele encontra com a Winnie diz que os pais dela não gostariam que ela continuasse o ciclo de ódio, né? E ela resolve que não vai odiar o Scar por ter matado os pais dela, né? Que é algo quase impossível de se fazer, mas que resolveria metade dos problemas da humanidade, né? Até porque o Scar é uma vítima também. Uhum. O cara que é o assassino de duas pessoas que não tinham nada a ver com a história, que pelo contrário eram de Amestres e foram atacados por ser amestrinos, porque os amestrinos eram os inimigos, de maneira monolítica, né? Todo amestrino é inimigo, todo Ishvaliano é inimigo, sem enxergar as nuances. E aí você tem essa enorme nuance também, que coloca a Winnie, né, tentando viver a partir do espírito dos pais, né? Enquanto o Scar é alguém que é completamente tomado pela vingança, né? Ele quer acabar com todas as pessoas em Amestres, né? Assim como elas massacraram todas as pessoas em Ishval. E aí a capacidade da Winnie de perdoá-lo, apesar dele ter matado gratuitamente os pais dela, causa uma transformação psíquica muito grande nele. Que também é outro negócio muito importante da psicologia analítica, né? O fato dela curar nela mesma a ferida do ódio tem um efeito curativo sobre o Scar. É nesse momento que ele adquire a habilidade? Não, Não, é né? só quando já tá muito mais lá pra frente. Eles conseguem resgatar os escritos do irmão dele, que tá fazendo uma pesquisa sobre alquimia utilizando os conhecimentos chivalianos, e ele começa a ajudar os irmãos, né? Uhum. Aí ele mesmo tatua o restante do círculo que o irmão dele tinha planejado no braço dele, e aí ele passa a ter os dois poderes, né? Cara, eu tenho que assistir de novo, velho. Tem muita coisa que eu esqueço, ó. em criação, fazendo a situação virar a favor do bem maior. E agora, falando sobre o Roy, é importante saber que ele não difere tanto do King Bradley, o homem que ele queria derrubar. No momento em que Roy Mustang descobre o assassino de seu melhor amigo, naquele exato momento, Roy Mustang teve mais ira em seu coração do que o rei de Amestris, King Bradley, jamais poderia ter. Roy tem diversos paralelos com o rei. Mustang também tem intensos paralelos com o nosso protagonista, o Ed, e um deles, que eu tenho certeza que você não notou, é que Ed e Roy foram empalados nos mesmos lugares, ali próximo ao estômago, em um embate. Porra. E salvaram duas pessoas. Ed salvou os observador. capangas de Kimberly e Roy salvou seus companheiros. A questão é que Roy Mustang é o que o Ed seria se ele reprimisse mais os seus próprios sentimentos. Vemos que Ed é muito semelhante ao Coronel. O Coronel é uma pessoa sensível por incrível que pareça. Ele tem essa carapaça dura e aparentemente impenetrável, que o faz segurar e reprimir mais os próprios sentimentos. Sendo assim, quando eles extravasam, nada será capaz de oprimir a sua ira, pois ela virá com tudo. Já o Ed sempre se expressou mais, apesar de tentar transparecer ser uma pessoa mais forte sentimentalmente falando. É interessante Ele que se o Ed sente tem os culpado olhos por dourados, tudo né? Ele não Peraí. tem os olhos que azuis. aconteceu. Como é? O Ed tem os olhos dourados, ele não tem os olhos azuis.
Tu sabia que esse tipo de olho existe de verdade? Dourado? Não é dourado, ele é âmbar Não, eu sei, mas na vida real. pode crer, não tava ligado Eles só não. são comuns aqui no Ceará e na Turquia. Sério, Sério. caralho. Em qualquer outro local são super raros. Mas aqui no Ceará e na Turquia são comuns. São razoavelmente comuns, são muito comuns, mas são. Porque os olhos mais comuns são os olhos castanhos, né? Eu acho que eu já vi foto. Tipo assim, botei uma foto aqui no Google, eu acho que eu já vi foto, sei lá, de alguma modelo, sei lá, alguma coisa assim. Pois é. E olhos pretos também são tão raros, incomuns nessas populações, quanto os olhos azuis. O Ícaro tem os olhos pretos, por exemplo. É difícil ver pessoa com olhos pretos. Mas é interessante também porque o dourado, né? O ouro na alquimia, né? Enquanto o metal incorruptível, né? O objetivo da alquimia, né? Uhum. É a capacidade de transformar um metal vulgar como o chumbo, né, em ouro. E aí o fato dele ter não só os cabelos dourados, como a maioria dos amestrinos, mas ao invés de ter olhos azuis, ter olhos dourados, também é um indicativo interessante, né? Porra, pode Do crer. papel dele como protagonista na história. E daquela questão que ele falou, talvez lá no começo, de ser da construção, né? Isso. Eu tenho certeza que até o herói da guerra de Ishbal sente culpa por destruir tantas pessoas inocentes e ser consagrado num pedestal como uma lenda, mesmo com o corpo sob seus pés. Assim o Ed se sente. Ele se sente culpado por tudo que aconteceu com seu irmãozinho, Alphonse, e não queria se perdoar por isso. Tanto que cravou em seu relógio de alquimista federal a data do ocorrido para nunca se esquecer, e queimou até sua própria casa. Talvez uma medida extrema, mas a gente conhece o Ed e a gente sabe que tudo pra ele é extremo, mas a gente não pode culpá-lo, afinal, depois de tudo que ele passou. E assim também é com o Alphonse. O Al sofreu muito durante a série, com o sentimento de ser impotente e não poder ajudar. Na luta final, há uma inversão da primeira luta contra o Scar que Ed e Al têm. Al é fisicamente destruído 2 vezes durante o show, e nas 2 vezes ele tem que assistir seu irmão ser encurralado à beira da morte. Tá aí o sentimento de impotência. Na primeira vez ele tá totalmente indefeso. Na segunda vez, ele pode intervir na situação. Na primeira cena, o Ed desiste e o Al o chama de idiota, mas na segunda, Ed ainda luta até o fim e chama Al de idiota. Pera, mas tem um outro momento que eu lembro, que se eu não me engano, acho que é o Alphonse que salva o Ed, que é daquele serial killer, né, que vai atrás do Ed, Sim. que ele fica desesperado. Eu acho que é o Alphonse que salva ele, inclusive. Poderia ser um terceiro. Depois isso leva a uma cena de suicídio muito interessante, porque esse serial killer, né, ele tem o corpo, a alma separada do corpo propositalmente, colocado numa armadura. E aí aparece uma armadura Depois, né? Caralho, eu lembro. que são 2 almas, uma no corpo e outra no capacete. Uhum. E aí isso dificulta muito eles lutarem. Mas tal hora tem uma conversa sobre a situação deles, o Alphonse fala, e o Alphonse fala, não, mas eu vou recuperar o meu corpo. O cara diz, cara, não dá e tal, não sei o quê. E aí o Alphonse diz, não, mas eu te derrotei, mas não vou matar você, porque você também tem esperança e tal. Ele dá, cara, não dá. Para transmutar a alma em um objeto, você tem que criar um ciclo de transmutação de sangue. E aí ele fica lá. E é isso que, por exemplo, se apagasse esse ciclo, o Al morreria. E aí o cara coloca o dedo e quebra o pedaço da armadura e ele morre. Ele comete suicídio para provar pro Al que o negócio não... Se bem me lembro, né? Mas é muito... Não, mas é isso mesmo. Cometendo suicídio. É muito pesado o anime. Muito, 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 muito pesado. Ele é incrível. Opa, É um anime peraí. muito divertido e Big muito Hawkeye pesado, também. né? Eu acho que até, talvez, pensando melhor no que a gente falou, naquela questão das fugas, desses momentos de humor, bem caricato de anime, assim, talvez seja uma forma de tornar isso mais palatável, não sei. Eu acho que às vezes acaba esvaziando, mas, tipo, como são muitas histórias muito pesadas, acho que é uma forma, assim, de... Acho não, eu tenho certeza que é uma forma de deixar mais leve a temática. Em geral, né? Não as temáticas específicas, mas o desenho em geral. Também entram nisso. Na cena com Scar, eles estão em conflito sobre quem deveria lutar e quando, mas nas cenas finais, eles estão lutando como uma única unidade. Mustang está, figurativamente falando, cego pela sua fraqueza. Figurativamente não, ele tá cego. Mas na segunda, Mustang aceitou sua fraqueza de ser literalmente cego e não está sendo controlado por ela. Por isso eu gosto tanto da maneira de como as coisas fluem em Full Metal Alchemist. É uma obra onde consequências de pequenas ações são convertidas em grandes problemas, mas que, quando são resolvidos, trazem alívio e reflexão. O vazio de terminar uma obra como essa é estarrecedor. Claro que esse é só um vídeo de muitos que eu vou fazer ainda sobre essa obra tão incrível que é Full Metal Alchemist. E há milhares de paralelos para serem destacados, mas... eu sei, é necessário um vídeo de pelo menos 10 horas para falar de cada um deles profundamente. Enfim. Para citar mais um paralelo aqui, você já percebeu que Xiao Mei literalmente mímica todos os movimentos que Mei faz durante...
Literalmente um panda espelhando todos os movimentos da Mei. Esse foi o vídeo, rapaziada. Espero de coração que vocês tenham gostado. Beleza, Inclusive, Espero que beleza. possa Tem se a inscrever Mei e e tem a compartilhar. Xiao Mei. Xiao Mei é pequena Mei, pô. Essa aí Talvez ele não tenha essa informação, né? Assim, é, Enfim. Xiao Hua, a pequena flor. Deixa eu dizer, tem um detalhe interessante que o nome desse canal chama Jung. Sério? Sério. Mentira, cadê? É sério. Aqui, ó. Jung. Tá aparecendo aí na tela pra tu? Sacanagem, mostra aí. Tá aqui, pô. Ao vivo. Olha aí. Nossa, tem muitas visualizações, né? Tem. Meus. É que ele faz esses E vídeos é ensaios. E é sobre psicologia analítica? Rapaz, você entende melhor do que eu aí nessa parte, eu não faço ideia. Mas não, ele escreve. Tudo dele é sobre desenho japonês, né? Ó. Ah, legal. É bem bacana, assim, tipo. Eu fiz um react lá no canal de outro vídeo dele. Não é uma coisa muito profunda, né? Talvez, eu acho que não é nem o objetivo dele ser profundo, né? Uhum. Mas é bem perspicaz. Talvez ele esteja assim, meio que na boca do funil, né? Assim. É, sim. Mas eu gosto, porque tem algumas reflexões. Como você falou, ele é bem perspicaz, né? Ah. Ele é muito mais perspicaz do que 90% dos junguianos. O fato de ele levar a história a sério, dele observar que há paralelos internos, compreender a função dos personagens, já tá ganhando aí de lavada. Ó, esse aqui é bem legal. Esse aqui, porque ele fala da parte técnica, que é porque os animes antigos eram diferentes. É bem interessante, assim. E também vou fazer aqui um comentário que é técnico, que, tipo, no começo. E aí, se chegar esse comentário pra ele, que no começo o áudio dele tava muito ruim e que melhorou pra caralho. E ele tinha falado sobre isso em outros vídeos, então deixar aí, se ele ver esse comentário, pra ficar aí o elogio. Melhorou pra caralho, vai o áudio. Ele tem 3.000. Nossa, ele tem muita visualização pra quem tem. Tem, pô. Esse aqui, ó, esse que eu te falei, bateu 50 mil. Caralho, bom. É muito bom. Tem uns que bate menos, né? Mais inscrito do que ele, meus vídeos dão 700, 1000. Uhum. Mas também ele faz vídeos mais curtos, né? Ele faz vídeo editado, eu nunca fiz. Eu vou fazer. Assim que eu terminar o doutorado, eu vou fazer um vídeo editado sobre a Freeling, justamente. E ele faz vídeo curto, editado, de cauda longa. Que você né? pode assistir a qualquer tempo, A né? qualquer Porque são momento, né? Vídeo de tese, digamos assim, né? Isso, exatamente. Gente, eu queria agradecer o Heráclito. Valeu, irmãozinho. E pedir pra galera se inscrever lá no canal, né? O canal do Guinho, que eu tô por lá fazendo react. Geralmente eu faço às segundas e sextas, à tarde. Mas eu tô vendo ainda quais são os melhores dias, melhores horários. Também, antes de terminar, fazer uma divulgação rapidinho. Eu tô num musical que chama São Amores, que já tá vendendo ingresso, vai ser lá no Via Sul. O musical São Amores é um musical de forró, certo? É um texto autoral. Musical de forró. Cara, é muito divertido. Eu assisti o musical e eu disse, pro diretor, né, amigo, quando tiver de novo eu quero participar. E já tá vendendo, tá? E quem é teu personagem? Não sei se eu posso dizer. Sem spoiler. Eu não posso dizer agora não. Mas é um personagem pequeno, porque é minha estreia em musicais, eu nunca fiz musical, né? E é isso, gente. Gente, um beijo pra vocês. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Escreva aí, não sei o que. Tarará. Isso. Essas coisas. Valeu.